Pessoal, tudo bom? Estamos hoje fazendo testes de braçadeiras e comentando justamente o que essa peça tão importante nos proporciona dentro da história de tocar saxofone, né? Eu tô aqui também com uma braçadeira diferente, né? E vou mostrar mais umas 3 ou 4 ali. E a questão importante é dizer como que a gente consegue combinar essa ideia de braçadeira com boquilha. Essa seria a questão mais importante, né? Depois daquilo que nós falamos das palhetas, da ideia de ter uma boa palheta, mexida ou não, vem uma segunda parte que me parece interessante, que é entender um pouco o que esse conjunto, afinal, está proporcionando para nós tocarmos. E a ideia básica de toda essa conjunção é mostrar um pouco o que acontece com o som desse conjunto aqui, né? Uma coisa que me parece extremamente importante, que vou mostrar agora, é a ideia de como a gente ajeita a palheta e a braçadeira nesse conjunto aqui, nesse conjunto que nós vamos formar. A boquilha tem uma mesa, que nós chamamos, né? Onde vai encostar a palheta, e a braçadeira, a única coisa que vai fazer é sujeitar elas. Mas assim, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que tem toda uma história para isso, e que cada uma dessas braçadeiras vão proporcionar que a gente consiga uma maior sonoridade, um brilho diferente, uma produção de harmônicos, que é interessante. Essa produção de harmônicos não é a dos harmônicos superiores, e sim dos harmônicos enquanto intensidade do som. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a ideia de como colocar a nossa palheta. Tem um monte de site, mas vamos avisar que já aqui a gente precisa alinhar ligeiramente abaixo da biqueira da boquilha. Logo depois é alinhar um pouco essa ideia de mesa aqui, para que a palheta fique inteiramente apoiada e equilibrada na mesa da boquilha, certo? Então tem uma consideração de dizer aqui ligeiramente abaixo da biqueira, do bico, e aqui bem alinhada nessa situação aqui. A ideia é que ela fique alinhada com a mesa da boquilha. Logo depois a gente aperta, e aí está pronta para a gente poder tocar. Outra ideia que é importante aqui, que eu acho que vale a pena relembrar, é a ideia da distância. Ou seja, da distância entre a ponta e o que a gente pode correr aqui, essa braçadeira. Essa distância vai fazer o que, basicamente? Que a gente tenha um ângulo mais aberto, na medida que nós comprimimos para trás, ou seja, na medida que a gente tira a braçadeira para trás, esse ângulo se abre e permite que a palheta esteja um pouco mais dura. E se a gente joga mais para frente, o que vai acontecer? Comprimimos a ponta da palheta, e isso vai fazer que a palheta fique um pouco mais branda. Esse é um jogo que a gente vai fazer na medida de ajustar a palheta a um ponto que a gente sinta que está confortável. E nesse caso, eu basicamente sempre uso esse tipo de braçadeira no mesmo lugar, então já tenho mais ou menos a dimensão de como posso regular, mas sempre no mesmo lugar. Se eu pegasse outra braçadeira aqui, vou pegar, por exemplo, esse aqui, tem a possibilidade ou de fechar ela mais para frente, ou seja, comprimindo a ponta da palheta, fechando ela mais para frente, ou fechando ela mais para trás, deixando a ponta da palheta mais livre, mais aberta, porém ficando um pouco mais dura. As palhetas que a gente vê que está um pouquinho mais brandas, é recomendado você jogar só a braçadeira para trás. Palhetas que estão um pouco mais duras, compensa a gente jogar a braçadeira um pouco mais para frente. Nessa se vê melhor o detalhe. Essa outra braçadeira já tem um ponto fixo que eu regulo e toco com ela sempre no mesmo lugar. Então isso vai fazer uma diferença enquanto aqui a ideia de como a braçadeira comprime a ponta da palheta. Essa outra braçadeira que eu estou usando aqui é um modelo bem antigo que eu tenho.
E é uma abraçadeira que ela é prata pura e ela tem, aí que está, a característica do som um pouco diferente a essa que eu usei, que é a abraçadeira que normalmente eu uso nesse conjunto, né? Que é uma abraçadeira de bronze, né? Já está ligeiramente enferrujada, mas é uma abraçadeira de bronze, né? E com uma regulagem que fixa. Essa abraçadeira é um pouquinho diferente. Ela é como se fosse um anel, né? É como se fosse um anel. Regula-se através dessa gradezinha que tem aqui, onde a gente tem como se fossem essas ranhuras e uns pinos que a gente coloca para dentro. Então, regula já em uma posição já que se torna fixa. Agora, o interessante é começar a pensar, a partir dessa regulagem, e da gente ter uma palheta boa e uma boquilha conhecida, enquanto a potencial de som, o que a abraçadeira vai produzir. Isso é interessante. Essa é uma abraçadeira, por exemplo, que por causa da prata, ela tem uma capacidade de vibração maior, tem um material bastante leve e pouco material. Isso vai fazer uma diferença também, que não prenda a palheta de uma maneira tão excessiva. Então, uma ideia da gente pegar e testar sempre se dá na região média do instrumento, onde a gente vai conseguir ouvir a homogeneidade do som e justamente a ideia de conseguir detectar se o som está mais cheio a partir dos harmônicos, né? Essa abraçadeira é engraçado, ela tem uma projeção muito potente por causa disso. A palheta está bastante livre, é uma abraçadeira que proporciona essa vibração da palheta por inteiro, né? É uma abraçadeira que também marca, vou tocar só um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco, marca bastante essa ideia dos harmônicos, os harmônicos agudos, né? E no grave ela tem uma bastante intensidade com esse reforço de harmônicos agudos. Vamos ver outra abraçadeira que talvez caminha em sentido contrário. Essa outra que eu vou testar agora é uma abraçadeira que é feita com plástico e fibra de carbono. Uma abraçadeira que eu tenho também há bastante tempo. Esta abraçadeira, vocês vão perceber que já tem mais material. Também estou tentando prender mais ou menos no mesmo lugar, para ter uma referência mais ou menos igual. Essa abraçadeira também tem muito mais material, no sentido que ela realmente envolve a boquilha e a palheta de uma maneira mais completa. Então, vocês vão ver agora e vão ouvir o resultado sonoro também, que é um pouco diferente. Essa abraçadeira, ela tem um som um pouco mais tranquilo, ela limita um pouco mais a ideia de harmônicos agudos, né? Os harmônicos agudos do som. Evidente que é uma abraçadeira que serve para um propósito, ela é um pouquinho mais pacata, um pouco mais digamos, mais sóbria do que aquelas outras que eu usei, né? Um outro modelo, que é esse aqui, vocês vão perceber, essa abraçadeira é metal também, esse é metal, já igual às primeiras que eu experimentei. Vou fazer o mesmo teste. Essa é uma abraçadeira que prende bastante a palheta, ela segura bastante na boquilha. Tem mais material, interessante, as duas são de metal, dois materiais diferentes, mas essa tem muito menos massa do que essa aqui, né? E é interessante porque essa abraçadeira também tem um centro de som bacana, porém ela prende um pouco mais, não dá para ouvir tanto harmônico agudo sobre as notas do meio.
Som é bom também, um som de qualidade, potente, mas assim, ela aprende muito mais a questão, essa ideia dos harmônicos agudos que estão inseridos nessa região central do instrumento. Para fechar, vamos experimentar essa abraçadeira, que é uma abraçadeira bastante interessante, de uma marca bastante conhecida hoje aqui no Brasil, muita gente procura. É uma abraçadeira que, numa época, saiu como um protótipo e ela realmente tem uma característica de ter bem pouco material de apoio. E isso talvez é o que faça que a palheta vibre de uma maneira muito intensa. Essa é uma abraçadeira que, inclusive nessa marca, tem vários tipos, com modelos parecidos, porém um pouco diferentes em sentido da quantidade de carga de material que ela tem, né? Vou ajeitar aqui, alinhar como vocês viram, isso é uma coisa importante. A questão de alinhar a palheta com a abraçadeira, com a boquilha e com a abraçadeira, faz uma questão bastante importante no sentido de como a palheta vibra em termos de homogeneidade. Esse seria o ponto principal, né? Como vem, estou tentando apoiar todas no mesmo lugar. E essa aqui tem bastante projeção de harmônico superior mesmo, de harmônico agudo. Essa é muito equilibrada, uma abraçadeira realmente que é muito efetiva, muito boa. Som para fora, mas é muito equilibrado. Dá para ouvir que a gama inteira de notas sai muito firme, muito intensa com essa vibração da harmônica que eu estou falando. Esse seria o ponto principal da questão da abraçadeira. Para fechar o vídeo, vocês viram um monte de possibilidades. Estamos aqui olhando com a minha assistente, Gabriela, ou com o nosso computador aqui, a quantidade que nós temos de braçadeira. Vocês observaram em um princípio do vídeo como elas aparecem ali. E é realmente impressionante a quantidade e tipos que a gente tem. A gente pode passar um dia buscando braçadeiras. Isso é uma coisa interessante. Algumas em ouro, outras com materiais também chapeados a ouro, umas com pouquíssimo material. Olha, por exemplo, isso aqui, né? Pouquíssimo material de segurar, né? A palheta. Outras em couro. Essa é como a primeira que eu mostrei para vocês. Algumas que parecem simplesmente anéis. Isso é uma coisa interessantíssima também. Algumas que vêm com placas também para a gente trabalhar essa ideia de modificar as placas e os pontos de apoio. Então, gente, essa ideia de braçadeira é uma questão bastante importante. Apesar de que alguns pensem que não é, é uma questão extremamente importante vocês pensarem em braçadeira. No conjunto, na ideia de o desplaçamento que tem aqui para apertar a ponta da palheta, o menos ou mais, deixar a palheta um pouco mais dura, e no sentido da própria ressonância que a braçadeira dá para nosso trabalho. Esse é um ponto super importante. Ok? Obrigado, um abraço para todos.